Eu sou programador por conta do Java. Hoje eu vou contar uma história como eu comecei a programar e por que eu comecei a programar, né? Então, basicamente, eu estava fazendo faculdade na escola, na faculdade de tecnologia em banco de dados, e uma das matérias, por incrível que pareça, era Java. E quando eu vi ali o professor explicando sobre conceitos de orientação a objeto, que o Java rodava em Windows, Linux ou qualquer outro sistema, pô, aquilo me chamou a atenção. E aí eu comecei a procurar, pô, eu quero trabalhar com isso. Então, beleza, comecei a procurar curso para fazer. Naquela época não tinha tanta informação de ensinamentos na internet. Então eu achei um curso chamado Academia do Java, da Global Code. E eu comecei a fazer. Ia pra faculdade com a bolsa da Academia do Java, os caras até me enchiam o saco. Falavam, Edu, tá indo pra academia? É, Academia do Java. Então, comecei a fazer lá. Eu não era programador na época, mas já trabalhava como analista de, analista de suporte. E o pessoal viu que eu estava me interessando com programação, via ali eu fazendo, estudando e tal, e me deram uma oportunidade de começar um time dentro da área de suporte e de integração entre sistemas. Então, às vezes o cara vendia ali o sistema que já tinha na empresa, mas precisava fazer uma integração. Ao invés de mandar para o time de desenvolvimento e parar os caras, eles me chamavam. E estava vendendo bem. E nessa empresa fechou ali um projeto com a Brasil Telecom e precisava fazer umas integrações. Em vez de parar os devs que estavam fazendo umas outras coisas bem mais importantes, me chamaram. E aí foi legal. Tem uma coisa até interessante que eu tinha que ir para Brasília toda, de São Paulo para Brasília, toda segunda e voltar toda sexta. Isso é meio irreal hoje, né? Falar para um desenvolvedor que ele tem que fazer isso, o cara vai embora, nem volta. Fala que vai comprar cigarro e não volta nunca mais. E eu fazia isso, ia para lá fazer as minhas as minhas integrações. Um fato curioso que é a minha primeira integração, eu tive que fazer um arquivo, né? Na época eu não sabia do conceito dos .env e, e sistema Windows a gente fazia muito .ini, principalmente na empresa lá, tudo que era configurável era arquivo ini. E eu fui fazer. E meu primeiro ini que eu fui ler, eu quebrei caractere por caractere e no igual, aí eu sabia que era o resultado, o valor para ser configurado. E aí beleza. Pô, acho que esse projeto durou um ano. Aí quando eu voltei desse projeto, fiquei realmente fixo em São Paulo. O pessoal me ajudou a contratar 2 estagiários. Pô, os caras eram bons, hein? Os caras voavam. Cara, hoje esses 2 rapazes, um tá diretor de tecnologia fora do país e o outro também trabalhando numa baita empresa aqui no Brasil. E ali a gente aprendeu bastante também. Eu só dava a direção e os caras iam, pá, pá. A gente fazendo um monte de integração. Até uma vez que a gente fez uma conexão com o banco, naquela época, né? Hoje eu faria diferente, mas fizemos uma integração via JDBC. Aí falou, Edu, fizemos aqui, dá pra melhorar. Eu falei, mano, tá funcionando, nem rela. Deixa aí. Se funcionou, não rela. Foi legal. Beleza. Depois eu resolvi tirar um tempo da carreira, quase um ano. Fui estudar inglês fora. E quando eu decidi voltar, essa mesma empresa, eu ainda tava lá. Falei, Edu, vem pra cá. Temos vaga pra você. E nessa eu fui pra um projeto. Aí era o projeto principal da empresa. Era um projeto no Japão. Em Java também. Mas era aqui do. Não precisava ir pro Japão, ficava aqui do Brasil. Aí, beleza. Mas tinha que ir pra empresa, né? Aí trabalhei lá, cheguei, comecei a trabalhar com Java. Foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar com Linux, porque até então eu usava Windows. E eu nunca mais usei Windows. Depois eu até comprei Apple, mas hoje eu trabalho com macOS e Linux.
Mas foi essa vez que eu vi Linux, Java e Ruby on Rails. Foi nesse projeto. E esse projeto era importante na empresa. Até que as outras áreas da empresa chamavam o time desse projeto, que era o Real Madrid. Ah, foi pro Real Madrid, Edu, foi pro Real Madrid. E era legal, os caras manjavam bem. Mas eu acho que eu não correspondi ao esperado. Passou 10 meses e fui mandado embora. E o argumento foi que eles esperavam mais de mim. Puta, fiquei triste na época. Mas se bobear era porque eu não era tão inteligente ali para lidar com um monte de configuração do Java. Né, que eu falo até no outro vídeo, tem não sei quantos arquivos para configurar. E realmente era muito difícil. Tipo, pô, eu lembro quando eu cheguei no projeto, não tinha Docker, né? Hoje é mais fácil. Mas na época eu fiquei quase uns 2, 3 dias para subir o ambiente. Pô, o Eclipse demorava uma eternidade ali. Ainda fiz uma besteira, né? Fui lá e como eu não manjava Linux na época, eu dei um RM-RF na barra. Tipo, beleza, a máquina funcionou, mas desliguei a máquina, voltei no outro dia, não tinha nada funcionando. Apaguei o HD da máquina. Aí, pô, mas foi ali que eu tive, beleza, não deu certo. Não correspondi o que era esperado, mas ali eu tive contato com o Ruby on Rails. E beleza. Foi uma experiência, pô, eu gostei de Java, achei ele muito complicado e fui para algo mais fácil, que no final até tem suas complicações também, mas sempre lembro ali quando pego algumas linguagens que são super tipadas, que depois de um tempo você percebe que isso é bom, né? Evita um monte de erro. Eu lembro que Java fazia sentido. Fiz a pós-graduação em Java também na FIAP. Foi bem legal. Queria fazer o meu TCC em JRuby. Os caras até deixaram, mas eu não entreguei. Era em 2008, 2010, quando eu fiz a pós. O Ruby estava começando a despontar no mundo e no Brasil. Muita startup usando. Tava bem legal. Mas é isso. Queria falar sobre o Java. Eu comecei. Tenho um pouco de frustração por ser. Na época eu achava que era muito difícil. E te falar, mas eu respeito. Respeito quem trabalha com Java. Tiro meu chapéu. Tanto é que uma vez eu contratei um cara para um projeto em JavaScript. Porque ele mandou o teste em Java. Mandou o teste, mandou o código e testado. Quando eu bati o olho nisso, falei, putz, esse cara manja Java. Escreveu o teste. Resolveu o problema, pode trazer. Se ele resolve em Java, outra coisa é fichinha para ele. Mas é isso. Essa é a minha experiência com Java. Faz muito tempo que eu não mexo com Java, mas tenho certeza que hoje as coisas estão um pouco mais fáceis, né? Para todas as linguagens, principalmente para Java, que na época era muito difícil. Eu acho que ainda continua, mas já ajuda um monte. Então é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, é uma ideia de resenha aqui minha. Pego a câmera, não tem pauta, só escrevo uma ideia ali do que eu quero falar. Deixa seu like. Fala aí se você tem alguma experiência com Java, se você gosta, se você não gosta e o porquê. Se inscreve aí, muito obrigado e é nóis.